A guerra na Ucrânia transcende a Rússia. A Coreia do Norte entrou na luta enviando milhares de tropas para Kursk, mas a Ucrânia não está recuando. Na verdade, ela tem um plano para impedi-los antes mesmo que possam se juntar à batalha. Entre 10 mil e 12 mil soldados norte-coreanos chegaram em outubro, e a presença deles está dando o que falar. A Rússia depende deles para retomar Kursk, a China está preocupada com essa ação arriscada, e a OTAN aumenta o apoio à Ucrânia. Mas a Ucrânia não está intimidada, está preparada. Em vez de confiar apenas no poder de fogo, a Ucrânia está recorrendo à guerra psicológica, uma estratégia projetada para quebrar a vontade dos norte-coreanos de lutar sem confronto direto no campo de batalha. Relatórios iniciais sugerem que a estratégia já está funcionando, com oficiais norte-coreanos entre as baixas e equipamentos danificados se acumulando. Mas o ousado plano da Ucrânia pode de fato ser bem-sucedido? Ou essas novas tropas farão a diferença para a Rússia? Analisaremos mais detalhadamente as táticas de guerra psicológica da Ucrânia e por que elas podem ser decisivas para a vitória. A campanha real que a Ucrânia desenvolveu é uma extensão de uma já existente, chamada Eu Quero Viver. Voltaremos às origens e aos efeitos da própria campanha um pouco mais tarde, pois foi desenvolvida para ser usada contra soldados russos e implementada de maneira diferente. Para uso contra os norte-coreanos, a campanha é relativamente simples. O exército ucraniano distribuirá panfletos em coreano com ilustrações das possíveis consequências das tropas entrando em combate. Os panfletos também darão instruções sobre como se render ao avistar soldados e drones ucranianos. As tropas norte-coreanas serão instruídas a deitar com o rosto no chão, largar suas armas e segurar um lençol branco ou o próprio panfleto. Os panfletos serão impressos em massa e distribuídos pelo exército ucraniano em toda a região de Kursk. Ademais, drones podem ser usados para lançar panfletos atrás das linhas inimigas, visando bases militares e campos de treinamento identificados pela inteligência ucraniana em Kursk e regiões próximas. A Ucrânia também está adotando uma abordagem mais direta para a guerra psicológica, empregando especialistas sul-coreanos. Eles poderiam criar planos para alcançar diretamente os soldados norte-coreanos, contornando seus superiores. Os oficiais poderiam estar no campo de batalha para controlar, supervisionar e reportar ao governo norte-coreano. Esses relatórios possivelmente influenciam o tratamento dado aos soldados. Se um soldado for pego fugindo, um relatório pode colocar sua família em risco de prisão ao aceitar ajuda estrangeira, a menos que os oficiais acreditem que estão desertando. Isso significa que a Ucrânia precisa desenvolver uma abordagem um tanto única para influenciar os norte-coreanos, permitindo que os soldados se rendam de uma maneira que pareça crível, algumas chaves na campanha, e provavelmente porque um programa precisou divergir um pouco de suas raízes orientadas para a Rússia. Um plano até agora parece envolver drones de alguma forma. Pequenos drones comerciais equipados com alto-falantes poderiam repetir mensagens sobre o destino das forças norte-coreanas nos próximos dias. Se a inteligência ucraniana for específica e precisa, poderão prever grandes confrontos. Assim, a campanha os instruiria a seguir ordens apenas parcialmente, incorporando diretivas ucranianas. Seria, em essência, uma forma de conformidade maliciosa armada. Poderia criar aberturas suficientes para as tropas no momento certo. Alternativamente, as campanhas poderiam usar drones no momento certo. Alternativamente, as campanhas poderiam usar drones para criar constantemente campanhas diversionistas durante o tempo de inatividade. Contrariamente à crença popular, nenhuma parte da frente de batalha vê ação constante. Os confrontos entre russos e ucranianos normalmente ocorrem em rajadas breves, com pequenas campanhas buscando ganhar território, mas sem durar muito. Mesmo assim, os soldados podem se entrincheirar e aguardar novas ordens ou eventos que os motivem a agir. A inatividade é uma oportunidade para manipular as tropas inimigas, principalmente se já estiverem na linha de frente. A guerra de drones no conflito é tão ampla que a maioria das unidades provavelmente reconhece o som de pequenos drones aéreos se aproximando. Se esses drones entregarem mensagens para as tropas russas e norte-coreanas se renderem, isso poderia poupar munição e armamento preciosos que, do contrário, seriam usados para destruir veículos e reduzir as tropas inimigas a pó. Embora a Ucrânia não tenha falta de armamento para lançar ao inimigo via drones, seu orçamento poderia usar o impulso de qualquer maneira. O projeto também inclui a criação de vídeos instrucionais para canais de mídia social como YouTube e Telegram, este último muito popular na Rússia e na Ucrânia.
Embora os norte-coreanos provavelmente não tenham acesso direto, poderiam obter relatos de segunda mão de seus camaradas russos. Idealmente, o plano de guerra psicológica da Ucrânia deveria fazer com que alguns soldados norte-coreanos desertassem e abandonassem seus postos. Mas por que eles fariam isso? Bem, existem duas possíveis maneiras para a Coreia do Norte aproveitar suas tropas para ajudar a Rússia. A primeira é enviando algumas de suas melhores tropas para a guerra. Aparentemente, isso seria feito para adquirir a essencial experiência direta em combate moderno. A Coreia do Norte é uma das nações mais militarizadas do mundo. Estima-se que tenha cerca de 1.300.000 militares ativos, tornando seu exército o quarto maior do mundo, quase empatando com o exército americano. Considerando que a Coreia do Norte tem apenas cerca de 26 milhões de pessoas, enquanto China, Índia e Estados Unidos da América têm populações consideravelmente maiores, é uma parcela significativa de sua população total. Além disso, na Coreia do Norte, a maioria dos homens e mulheres é praticamente obrigada a servir no exército, sendo que os homens precisam permanecer em serviço por até 10 anos. Isso cria um grande número de reservistas, com alguns analistas sugerindo que a Coreia do Norte poderia convocar 1/3 do país em caso de conflito direto. Apesar disso, o exército da Coreia do Norte é tido como um dos menos aptos para o combate moderno. A maior parte de seu equipamento vem da era soviética, não dos anos 80, quando começaram a reformar seus veículos para igualar os designs ocidentais. O equipamento norte-coreano ainda consiste principalmente de modelos desatualizados, como os tanques T-55 e T-64, considerados obsoletos décadas atrás e agora verdadeiras peças de museu. Apesar da Coreia do Norte ter apresentado um novo design de tanque recentemente, esses avanços pouco amenizam sua dependência em sistemas antigos e obsoletos. Ironicamente, a própria Rússia foi forçada a usar alguns de seus T-64 estocados, pois tem um excedente deles, e eles não estavam fazendo muito em armazenamento. O mundo todo analisou a tática e rapidamente a julgou como um ato desesperado. Ademais, a Coreia do Norte ainda está tecnicamente em guerra com a Coreia do Sul, mas o conflito foi congelado em 1953 com o estabelecimento da zona desmilitarizada da Coreia. Nos últimos 70 anos, o país só experimentou escaramuças limitadas que não demonstravam o poderio militar ou a melhoria de nenhum dos lados. A Coreia do Sul, com aliados como Japão e Estados Unidos da América, fortaleceu seu exército, se tornando um dos maiores exportadores de armas mundiais. Por outro lado, a Coreia do Norte tem apenas 2 grandes aliados, China e Rússia. Nenhum deles parece ter interesse em equipá-los com armas mais modernas. A Rússia usou seus recursos para equipá-los com armas mais modernas. A Rússia utilizou sua indústria bélica para a defesa nacional e para armar grupos em oposição à OTAN na região. A China tem apenas se oposto à presença da OTAN na região. A China só desenvolveu militarmente nas últimas 2 décadas. Os designs chineses ainda são considerados inferiores aos dos Estados Unidos da América em quase todos os aspectos e mal se igualam aos russos. Isso forçou a Coreia do Norte a fabricar armas que já possuía, ou munições que não ficavam obsoletas tão rápido. Focou na produção de munição de artilharia para aprimorar seus mísseis balísticos. O último é um meio para aprimorar seus mísseis balísticos. O último é uma das principais razões pelas quais o Japão e a Coreia do Sul estão constantemente cautelosos com as ambições militares da Coreia do Norte, pois ambos os países estão tão próximos que mísseis balísticos poderosos podem igualar a disparidade tecnológica em outros aspectos. A guerra na Ucrânia oferece uma oportunidade quase perfeita para as tropas norte-coreanas adquirirem experiência em combates modernos. Os designs de equipamentos militares russos mudaram pouco desde a era soviética, permitindo o uso de tanques e artilharia da Rússia. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte pode transportar artilharia balística. Enquanto isso, a Coreia do Norte pode enviar protótipos de mísseis balísticos e engenheiros para testar novos designs em cenários reais e contra defesas antiaéreas ocidentais. Ao enviar suas melhores tropas, a Coreia do Norte pode visar aproveitar seu acordo de defesa com a Rússia, ganhando boa vontade e trabalhando para os objetivos do presidente Putin. Então chegamos à segunda possibilidade, bem mais provável, baseada nos relatórios da Ucrânia. Putin usará os soldados norte-coreanos apenas como escudos humanos, desconsiderando suas habilidades ou experiência. Há algumas razões principais que justificam isso. A Rússia sofreu uma perda colossal de vidas humanas. Segundo estimativas recentes da inteligência ucraniana, geralmente corroboradas pelo Ocidente,
as baixas russas ultrapassaram 770 mil soldados mortos e feridos em dezembro. Esse número de soldados é quase igual ao total que o país tinha no início da guerra, e cerca de 3 a 4 vezes maior que o contingente estacionado ao redor da Ucrânia em fevereiro de 2022. A essa altura, é provável que a Rússia esteja começando a usar intensivamente quaisquer reservas de soldados contratados que possa obter, tudo com o objetivo de ganhar terreno em Donbás. Isso sugere que a Rússia talvez precise pausar seu recrutamento militar e propor contratos legítimos aos recrutas obrigatórios. O país proibiu extraoficialmente o envio de soldados recrutados para o exterior, usando-os apenas para a defesa nacional. Simultaneamente, dados do Ministério da Defesa russo indicam que a Rússia recruta cerca de 150 mil soldados a cada semestre. Esses soldados, como recrutas, devem cumprir um ano completo de serviço antes de poderem ser enviados para a Ucrânia. Anteriormente, a Rússia posicionava os recrutas em regiões ao redor da Ucrânia, o que se revelou um desastre quando o exército ucraniano invadiu Kursk, entrando praticamente sem oposição por 3 semanas. Mas Putin pode ter esgotado suas opções e poderia começar a recorrer a recrutas e reservistas, oferecendo salários exorbitantes para irem a Donbás e tentarem avançar na Ucrânia. Isso deixa Kursk desprotegida, que é onde entram as tropas norte-coreanas. O acordo de defesa russo-norte-coreano, assinado em junho de 2024 e ratificado em setembro, implica que a Coreia do Norte só é obrigada a defender a Rússia se o território russo for diretamente ameaçado. Isso permite que Putin justifique a colocação de tropas norte-coreanas em Kursk, território russo, evitando assim respostas internacionais da OTAN, seus aliados e da China, o que ocorreria se as enviasse diretamente para a Ucrânia. Mas aí surge o segundo problema. Apesar do treinamento nas forças norte-coreanas, os soldados não serão tão bem treinados ou equipados quanto os russos. Desertores norte-coreanos relataram que, décadas atrás, o soldado médio do exército do país mal recebia pagamento, tinha pouco acesso a comida e água, sofria de desnutrição crônica, provavelmente não conseguia assistência médica adequada e era frequentemente forçado a trabalhar na agricultura ou construção pelo governo. Esses fatores não fazem um bom soldado em nenhum país, especialmente um com tecnologia militar inferior aos países ocidentais modernos. Portanto, Putin provavelmente não conta ou espera muito das tropas norte-coreanas. Em vez disso, sua tática pode ser apenas deixá-los à solta em Kursk, com ordens e munições mínimas que os ucranianos fornecem. Afinal, não há menção ou munição que os ucranianos jogam. Afinal, não há menção de quantas tropas a Coreia do Norte de fato planejava enviar à Rússia. A Rússia está pagando o salário médio mensal para cada soldado que recebe, com a maior parte indo diretamente para o governo norte-coreano. Isso incentiva bastante a Coreia do Norte a continuar enviando cada vez mais soldados, provavelmente depois que o primeiro grupo já tenha experiência de combate real. Então há a última parte do quebra-cabeça. As forças norte-coreanas não conhecem russo nem inglês, os principais idiomas do exército russo. Isso certamente causará uma tensão significativa entre o exército russo e seus reforços norte-coreanos. Segundo a inteligência ucraniana, os locais de treinamento russo para as novas tropas indicam que os norte-coreanos precisariam de tradutores ou supervisão constante de oficiais para uma transferência efetiva de conceitos e táticas. Sem eles, os russos provavelmente só ensinariam o básico e dependeriam de comandos simples e sinais manuais. Isso poderia prejudicar severamente o desempenho real deles em combate, resultando em erros devastadores, como posicionamento incorreto ou até fogo amigo. É nessa parte final que a Ucrânia pode agir. Com drones transmitindo mensagens em coreano, as tropas norte-coreanas podem se apegar a eles, ignorando os poucos comandos russos para tentar salvar suas vidas. Afinal, se essas ofertas existem, é muito provável que os soldados foram forçados a estar lá em primeiro lugar. Os soldados enfrentarão uma escolha entre a morte por drones ucranianos, artilharia, tanques ou fogo de infantaria, ou uma eventual fuga não só do exército, mas de todo o regime norte-coreano. Neste momento, os instintos de sobrevivência ou bom senso que as tropas norte-coreanas possam ter mantido após 8 anos tentando sobreviver em seu exército podem prevalecer e levá-los a desertar para a Ucrânia. O exército ucraniano parece pronto para receber as tropas norte-coreanas, mas não há precedentes de como os desertores norte-coreanos são tratados fora da Rússia, China e do Indo-Pacífico. Enquanto Rússia,
China e outros países extraditam desertores para a Coreia do Norte, estes geralmente dependem de intermediários ou contrabandistas chineses para chegar à Coreia do Sul ou se afastar do Indo-Pacífico. Porém, a UE geralmente considera desertores norte-coreanos como cidadãos sul-coreanos, negando refúgio. Alemanha e Reino Unido são dos poucos países com números significativos de desertores. O governo ucraniano não fez uma declaração oficial sobre como planeja processar quaisquer desertores que receba como prisioneiros de guerra a curto prazo. Após desertores como prisioneiros de guerra a curto prazo, depois disso, o governo decidiria se eles podem ficar no país e pedir asilo. Contudo, eles podem ficar no país e pedir asilo. Mas qual é a taxa de sucesso provável das táticas da Ucrânia? Apesar de tropas norte-coreanas terem sido avistadas em Kursk, segundo relatórios, há poucas informações sobre seu treinamento, posições ou movimentos. Houve poucos relatos de pequenos confrontos entre soldados ucranianos ou drones e norte-coreanos. Isso sugere que a Rússia ainda mantém essas tropas, possivelmente para mais treinamento ou para retomar Kursk inteiramente de uma vez. É uma retomada da totalidade de Kursk de uma só vez. É uma tática que provavelmente não funcionará como planejado, mas é difícil prever como a estratégia militar da Rússia pode ser conceituada neste momento. Restam poucos detalhes sobre a eficácia do projeto Quero Viver para os norte-coreanos, mas podemos extrapolar a partir de esforços anteriores voltados à militância da própria Rússia. O projeto Quero Viver é mais diversificado ao tentar afastar soldados russos do exército. É uma abordagem multifacetada, com um site detalhado e serviço de linha direta para russos destacados ou programados para destacar na Ucrânia buscarem assistência. Os operadores ucranianos obteriam os detalhes do soldado e tentariam criar um ponto de extração dentro da Ucrânia, onde ele poderia deixar o exército russo fingindo ser capturado. Como você pode ver, a tática dos norte-coreanos pode ser surpreendentemente semelhante ao plano original para os russos, mesmo que o meio de contato seja um pouco diferente. Quanto à taxa de sucesso real da campanha nos últimos 3 anos, as coisas se complicam um pouco. A disseminação da campanha alinhou-se às expectativas, com uma estimativa de 35 mil russos contatando o serviço até maio de 2024, embora o site seja uma métrica menos útil para rastreamento. No mesmo mês, uma métrica bem menos útil para acompanhar. No mesmo mês, cerca de 260 pessoas foram extraditadas do exército russo, algumas acreditando ter decidido deixar a guerra terminar. Ainda assim, 260 de 35 a guerra termina. Ainda assim, 260 de 35 mil não é uma taxa de conversão muito boa, já que a campanha estava em andamento por pouco mais de 2 anos. Extrapolando o número para os 10 mil soldados norte-coreanos relatados, estima-se que cerca de 75 pessoas aceitariam a oferta, mantendo as mesmas taxas. Esses números não terão grande significado na prática. As condições e circunstâncias das tropas norte-coreanas são muito diferentes, tornando suas respostas imprevisíveis. Mas a Ucrânia estar disposta a salvar o máximo de pessoas de ir para a guerra demonstra sua confiança no funcionamento do programa. Mesmo que poucas dezenas de pessoas abandonem o exército russo e peçam asilo na Ucrânia, a mentalidade de grupo pode favorecer a Ucrânia. Existe a possibilidade de a mentalidade de grupo trabalhar a favor da Ucrânia? Na Coreia do Norte, provavelmente serão enviados para a linha de frente em Kursk em breve, quando começarão a ser alvos das táticas de guerra psicológica utilizadas pelos ucranianos. A exposição constante pode levar algumas pessoas a buscar alternativas melhores. Se a Ucrânia intensificar seus esforços e mostrar sucesso inicial, mais pessoas podem seguir esses passos e, gradualmente, a Ucrânia poderia minar a presença da Coreia do Norte na Rússia de dentro para fora. Nesse ponto, Putin terá menos uma opção na guerra, enfraquecendo-o globalmente. Mas uma pequena vitória com seus planos de guerra psicológica? Quantos norte uma pequena vitória com seus planos de guerra psicológica? Quantos soldados norte-coreanos vão desertar para a Ucrânia? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo.